Bom dia, irmãos. Paz seja convosco. Continuando nosso estudo nas Escrituras, agora na carta aos Colossenses. Vamos ver se eu não confundo agora Colossenses com Filipenses. Colossenses aqui. Essa carta de Paulo é uma carta assim de uma, vou dizer assim, de uma cristologia correta, né? Mais uma carta da prisão, mais uma carta que Paulo escreve desde uma situação de encarceramento. E essa carta, mais do que várias outras cartas, fala muito da supremacia de Cristo, do alcance da obra de Cristo, da identidade de Cristo. O Cristo como o princípio da criação de Deus, como criador, como co-criador, como cabeça de todas as coisas, cabeça de toda a criação, cabeça da igreja, salvador do corpo, salvador da igreja e da humanidade. Então, assim, se fôssemos dar uma aula de cristologia ou da identidade verdadeira de Cristo, esta seria a carta, porque é a carta que, da maneira mais completa, expressa a identidade plena do Senhor Jesus e sua obra por nós na cruz. Então, aqui, Colossenses, do versículo 1 a 8, nesse primeiro capítulo, resumidamente. Damos sempre graças a Deus, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus, que está produzindo fruto e crescendo, segundo fostes instruídos por Epáfras, o qual também nos relatou do vosso amor no Espírito. Damos sempre graças a Deus, de novo aqui a gratidão de Paulo a Deus por ver o seu labor produzindo fruto, por ver pessoas assim firmes na fé, a partir daquilo que ele tem anunciado e ensinado, ele com seus companheiros, aqui no caso com Epáfras. Parece que não era uma igreja que Paulo fundou, que conhecia de perto, mas como apóstolo exercia jurisdição e supervisão também sobre essa igreja. Tá? Então Paulo expressa aqui a gratidão pela firmeza da fé dos colossenses, pelo entendimento que eles tinham de Cristo como o suficiente e completo Salvador. Principalmente isso, porque essa carta aos Filipenses, nós vamos ver aqui, é a carta de um contexto, de uma cultura grega, gnóstica, de doutrinas estranhas, não só da questão do judaísmo, mas também da questão assim das doutrinas estranhas, das sociedades secretas ou fraternidades secretas que já haviam naquele tempo alguma coisa assim, que tinham doutrinas estranhas ao evangelho, que misturavam o evangelho com conceitos místicos do Oriente ou da Grécia. E aqui Paulo está assim, contente por ver nos Colossenses a percepção plena de Cristo como todo o suficiente e completo Salvador deles. Essa percepção, Paulo assim agradece a Deus por ela, pela firmeza deles naquilo que é a expressão realmente de Cristo no meio deles, naquilo que deve ser crido e naquilo que deve ser afirmado na fé nele. E diz também que está produzindo fruto, essa fé em Cristo está produzindo fruto. E aqui, no caso, a santificação entra como anúncio e verdade do Evangelho, não apenas a questão estritamente moral, mas também a confissão verdadeira do Evangelho, também entra como parte do crescimento. Porque muitas vezes, assim, a questão doutrinária ela é negligenciada. As pessoas acham que crescimento é crescimento numérico, crescimento é crescimento de números, e aqui o crescimento deles é crescimento em percepção do Evangelho e na doutrina correta. Porque grande parte dos desvios que vemos hoje em dia são desvios doutrinários, pessoas que deixam de crescer ou, em algum tempo, se desviam do Evangelho por assimilação de doutrinas erradas. Isso acontece muitas vezes. E aqui, no caso, Paulo está contente por um conjunto de frutificação no meio dos colossenses, que se revela em amor, que se revela em comunhão e que se revela também em correção doutrinária, porque tudo isso faz parte do Evangelho. Então, Paulo, por tudo isso, está contente por esse crescimento dos colossenses, pelo entendimento espiritual que eles revelam, né, e pelo andar no Espírito, andar no amor do Espírito, diz aqui. Em várias passagens das Escrituras, a nossa perseverança tem o nome de andar no Espírito, tem o nome de andar em amor. Geralmente é assim, andar no Espírito, andar em amor, seguindo a verdade em amor, como já lemos antes, andar no Espírito, andar no amor do Espírito. Porque somente isso é santificação verdadeira, somente isso é andar verdadeiramente do Evangelho, tendo o amor como evidência. Esse é o elemento distinto do Evangelho, andar na verdade em amor. Esse é o único tipo de frutificação que realmente pode ser chamado de frutificação, para além do mero crescimento numérico,
para além do mero progresso material, mas o andar no amor do Espírito, tendo o amor principalmente como um elemento distinto e definidor da identidade espiritual da igreja no modo de sua perseverança. Depois, continuando aqui no versículo 9 a 12, resumidamente, Paulo fala assim: por esta razão não cessamos de orar por vós, de pedir que transbordeis de pleno conhecimento de sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual, dando graças ao Pai. Não cesso de orar por vós. Para quê? Para que esse progresso evidenciado já no Evangelho tenha continuidade, segundo um composto total de entendimento, de verdadeiro entendimento no Evangelho, para que haja realmente assim, um transbordar desse conhecimento, dessa sabedoria e desse entendimento, que são elementos essenciais das percepções que acompanham o Evangelho. Entendimento e sabedoria no Senhor. Sábio para as coisas boas, como diz lá em Romanos. Né? Sabedoria para as coisas boas e até ingenuidade para o mal. Esse seria o crescimento verdadeiro, seria o entendimento verdadeiro, que separa realmente o bem do mal, que aprova as coisas excelentes e anda em mansidão e bondade e amor no Senhor. Esses são os conteúdos da sabedoria e do entendimento. Percepções e intuições internas do Evangelho. Espírito de sabedoria e de entendimento, conforme Paulo ora lá em Efésios, para que os irmãos lá sejam cheios de plena sabedoria, de pleno conhecimento e entendimento espiritual. É a mesma expressão aqui, que é uma percepção própria do Senhor, própria das comunicações do Espírito de Deus ao nosso espírito, e que vão para além do conhecimento meramente intelectual, teológico ou filosófico. Porque é claro que nesse contexto dos filipenses, estou confundindo de novo, dos colossenses, nesse contexto dos colossenses, havia entendimentos rivais, nós vamos ver depois, que se apresentavam também como sabedoria, mas era um tipo de sabedoria falsa. E aqui, quando Paulo fala dos entendimentos e da sabedoria do Evangelho, ele está falando das coisas que são comunicadas pelo Espírito do Senhor, que são entendimentos que nos associam com as normas do Evangelho, em amor e no andar do Espírito. Então, aqui, quando Paulo fala do entendimento espiritual, ele fala do Espírito confirmado na fé, confirmado no Evangelho e imbuído das intuições internas da graça de Deus, das riquezas insondáveis de Cristo. E não as coisas filosóficas, esotéricas, muitas vezes, que eram do contexto dos colossenses, porque aqui nós vamos ver depois de que maneira essas coisas rivalizam com outros entendimentos que havia nesse contexto dos colossenses. Mais adiante na carta nós vamos ver assim, de que maneira essas coisas são contrastadas por aquilo que havia muitas vezes assim de tentação ou de possibilidade de desvio de entendimento naquele contexto desta carta dos Colossenses. E continuando, então, Paulo diz assim, versículo 13 a 23, resumidamente. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ele é a imagem do Deus invisível. Tudo foi criado por ele, por meio dele e para ele, e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja. E a vós outros também, que outrora eres estranhos e inimigos, agora vos reconciliou no corpo de sua carne. Versículo 13 a 23, resumidamente. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Quais são as implicações do novo nascimento? Ou o que se processa em nosso espírito e em nossa condição existencial como um todo a partir do novo nascimento? É importante que entendamos isso para que possamos ter a plena percepção da obra da cruz, do seu alcance, inclusive da exclusividade da obra da cruz e do Senhor Jesus na feitura dessa obra de redenção. Muito importante entendermos isso. Ele nos libertou do império das trevas. Por quê? Porque em nossa estatura natural de vida, em nossa estatura natural de existência, estávamos sujeitos aos poderes desse mundo, estávamos sujeitos ao império das trevas, ao poder que agora atua nos filhos da desobediência, como já lemos noutra passagem. E a nossa vida natural, a vida humana natural, ela é uma vida sujeita aos cursos desse mundo e ao coordenador, por assim dizer, o príncipe desse mundo, que é Satanás. Minimamente um ser humano que não conhece o Senhor,
está dormindo em seus delitos e pecados. Isso não importando o seu nível ético, não importando a sua religião, não importando assim a sua bondade pessoal, a sua ética pessoal. Essa é uma verdade soberana, uma realidade soberana de pecado que está sobre a humanidade desde a queda de nosso pai Adão, a qual sujeita o homem às normas desse mundo e coloca-o, de certa forma, mesmo ele sem entender isso, submisso ao império das trevas, sujeito ao império das trevas, aos poderes, aos dominadores desse mundo tenebroso. E essa condição de existência natural só é superada quando alguém aceita a Cristo, quando nos achegamos a Jesus, e somos aí sim, pelo processo do novo nascimento, que só o Senhor Jesus pode comunicar. Nesse processo, somos então arrancados do império das trevas e transportados para o reino do Filho do seu amor, uma ação de Deus por meio de Jesus, que nos tira dessa imanência de vida em pecado, dessa naturalidade de vida sujeita aos cursos desse mundo e ao império das trevas. E nós somos, então, transladados, arrebatados ao nível de uma existência perante o Senhor, assentados em esferas celestiais, como já lemos aí em Efésios. É disso que Paulo está falando aqui de novo. Então, o nível da nossa identidade espiritual comporta esse translado espiritual que ocorre quando aceitamos a Jesus. E somos regenerados, somos transformados realmente desde dentro por uma ação graciosa de Deus que foi possibilitada única e exclusivamente pela obra da cruz. Não há essa possibilidade em nenhum outro. Não há essa possibilidade do budismo, não há essa possibilidade do islamismo, não há essa possibilidade do shintoísmo, não há essa possibilidade em nenhuma outra religião, em nenhum conceito filosófico ou ideológico. Apenas no Senhor Jesus acontece esse translado através do novo nascimento. É isso que Jesus diz lá para o Nicodemos: importa-vos nascer de novo. Quem não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus, não entra no reino de Deus. Por melhor que seja, por bondoso que seja, por obras que faça, por religiões que siga, não entra no reino de Deus. Ele nos libertou do império das trevas. E o que nós somos agora no Senhor Jesus, nós o somos a nível de esferas celestiais, como já lemos em Efésios. A nossa identidade espiritual mais verdadeira está naquela esfera. E somos o que somos no Senhor Jesus em dois níveis. Andamos como igreja concretamente nesse mundo, combatendo o império das trevas, avançando contra o império das trevas em nosso modo de ensino, de evangelização, nesse mundo, sobre os poderes da treva nesse mundo, por aquilo que o Senhor nos legou como autoridade, e batalhamos com essas mesmas forças espirituais nas esferas celestes, porque participamos também lá, a esfera em que o Senhor está assentado, acima de todo o principado, potestade e poder, como já lemos antes. Nesse nível também, batalhamos e participamos do reinado de Cristo como igreja, como seu corpo. É muito importante entender isso. E os versículos seguintes vão nos dar um entendimento maior da identidade divina de Jesus, que é o único elemento que possibilita esse translado, que é o único elemento que capacita o Senhor Jesus e mais ninguém para esse translado, para esse arrebatamento espiritual que nos acontece quando nascemos de novo nele, em Jesus. Os versículos seguintes dizem assim, o versículo seguinte, não, a continuidade dos versículos de 13 a 23, resumidamente, diz assim: ele é a imagem do Deus invisível, tudo foi criado por meio dele e para ele, e nele tudo subsiste. É a expressão da divindade de Jesus aqui. Porque quem é Jesus é o que possibilita o alcance da sua obra. Quem é Jesus é o que possibilita que esta obra seja alçada ao alcance das coisas maiores e sobrenaturais em Deus. A identidade de Jesus. Ele é o princípio, ele é o cabeça, ele é a imagem de Deus visível, nele foi criado todas as coisas, por meio dele foram criadas todas as coisas. E aqui vemos a participação do Senhor Jesus na esfera da divindade com o Pai, que é a partir dessa identidade em Deus, é que ele é competente para nos redimir. Porque há coisas que só o Senhor Jesus pode comunicar por quem ele é, por sua identidade em Deus, por ser ele a segunda pessoa da Santíssima Trindade, por ser ele que, no alto conselho da divindade, veio nos redimir. Só ele pode fazer esse nível de translado, só ele pode nos comunicar isso.
No começo da era cristã, lá pelo ano 300 e alguma coisa, não era nem 300, era 200 e pouco, lá para o final do século segundo, começo do século, lá no século terceiro da nossa era, houve um bispo chamado Ário, bispo de Sinop, se não me engano, não o Mato Grosso, né? Sinop lá da Síria, no mundo antigo, que começou a questionar a divindade de Jesus, começou a pregar assim, que Jesus era um ser criado. E houve uma grande controvérsia lá no século terceiro e quarto dessa era cristã. E houve um debate intenso, e houve o concílio de Nicéia, e houve um homem chamado Atanásio, que foi exilado por 5 vezes por causa de defender a divindade de Jesus. Jerônimo chegava a dizer que o mundo tinha dormido ortodoxo e acordado ariano. Era um grande debate, até difícil imaginar que um debate desse tipo assim caísse no popular, mas as pessoas discutiam na rua, comprando pão. Os relatos da época de Eusébio de Cesareia dão conta de que as pessoas discutiam isso como uma coisa assim comum. Todos falavam sobre essa controvérsia e todos tinham opiniões sobre essa controvérsia. Mas foi realmente um grande risco. Agora, por exemplo, temos os testemunhos de Jeová e pessoas assim que não acreditam na divindade de Jesus ou nivelam com outros líderes religiosos, Buda, Maomé, Confúcio, pessoas que não acreditam em Jesus em seu próprio nível. São pessoas que pregam heresias, pessoas que, mesmo sendo pastores muitas vezes, concedem que pode haver salvação em religiões do mundo. Concedem que o que se obtém apenas em Jesus, segundo as Escrituras, se obtém também sendo islâmico, sendo budista, sendo confuciano, seja sendo hindu ou qualquer outra coisa. São heresias, porque a salvação de Jesus está completamente atrelada à sua identidade divina. Aqui está claramente expresso isso. Ele nos transportou para o reino do Filho do seu amor, porque ele é divino, por isso. Em Apocalipse, vemos aquele livro, nós vamos ler, chegar em Apocalipse, vai demorar um pouquinho, mas quando chegarmos em Apocalipse, vamos ver um livrinho selado com 7 selos, que ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, seria possível abrir, ou era digno o suficiente para abrir. E depois o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu e pode abrir o livro, porque aquilo que de Deus era o conteúdo daquele livro, das ações de Deus, dos desígnios de Deus para a humanidade, estavam encerrados por causa do pecado. E somente a redenção de Jesus possibilitou deslindar ou liberar das ações de Deus nesse mundo e em prol do seu povo. De modo que tudo aquilo que é o andar do povo de Deus, mesmo no Antigo Testamento, é como se fosse uma nota promissória ou um cheque predatado das coisas que viriam a ser fechadas finalmente em Jesus depois. Toda a trajetória do povo de Deus e todos os sentidos da salvação estão em Jesus. Seja como anúncio no Antigo Testamento, seja como realização e plenitude no Novo Testamento, no nosso tempo. Mas estão em Jesus por aquilo que ele é e por aquilo que ele fez. É muito importante entender esse tema. É por isso que eu sou muito insistente nesse ponto. É por isso que eu bato muito, acho que toda a carta, 1 ou 2 vezes eu falo essa mesma coisa. Mas para que fique bem claro esse aspecto. E aqui está muito claro isso. Depois Paulo continua dizendo, outrora eres inimigos, agora vos reconciliou no corpo de sua carne. Outrora eres inimigos. De novo aquele tema da gentilidade, que não participava das alianças, que não fazia parte do povo de Israel, que éramos nós, e que agora fomos aproximados pelo sacrifício de Cristo, formando com os judeus um só corpo nele, sem distinção nenhuma, porque ele derrubou a barreira, separação, o muro que havia. Tem algumas pessoas que, a nível teológico, ainda continuam colocando um muro, destacando o judeu como povo de Deus, apesar de eles não aceitarem Jesus. Pessoalmente, não acredito nessa abordagem. Mas o fato é que o que nós somos em Jesus e em seu corpo, que é a igreja. Nós não somos em Jesus nada em uma outra coisa que não seja a igreja. Porque a igreja é o seu corpo, nós vamos ver aqui. A igreja é o seu corpo. E nós, como gentios, éramos inimigos antes disso. Até que o Senhor viesse e pelo corpo da sua carne constituísse outro povo, através do seu sacrifício, reconciliando a humanidade inteira, judeus e gentios, igualmente, formando através da redenção de Cristo uma nova humanidade, derrubando o muro que estava no meio, que fazia separação. Nós já lemos isso, já falamos sobre isso.
de modo que a nossa inimizade, antes por estarmos alheios às promessas, alheios às alianças, fomos agora aproximados pelo sangue de Cristo. Esse é o escopo maior de Jesus. E esse é o escopo maior da igreja. Por isso que a gente tem que entender a igreja nessa dimensão de reino de Deus. Nessa dimensão maior de reino de Deus. A igreja é o corpo de Cristo por todos os alcances que foram possibilitados pela redenção de Cristo. Ele é o segundo Adão, e como segundo Adão, ele redime a humanidade naquilo que o primeiro Adão perdeu. E constitui um corpo que é a igreja. Nós temos que entender tudo isso na magnitude da obra de Cristo, na magnitude de sua identidade e na expansão plena do reino de Deus que agora nos é revelado pelo Evangelho. Versículo 24 a 29, já terminando. Agora me regozijo nos meus sofrimentos, a favor de seu corpo, que é a igreja. O mistério que estiver oculto, agora todavia se manifestou aos santos, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Me regozijo nos meus sofrimentos. E Paulo é masoquista, será? Pessoa que gosta de sofrer é masoquista? Não. Apenas ele se alegra, apesar das dores externas, internamente, em seu espírito, ele se alegra com sua identificação com Cristo, com os sofrimentos de Cristo. É como se Paulo, de certa forma, entendesse que aqueles sofrimentos que Cristo passou na cruz fossem coextensivos com os sofrimentos dele, Paulo, em prol de sua igreja. De modo que ele é participante da cruz de Jesus, ele carrega a cruz de Jesus também no sentido de se identificar fisicamente com o sofrimento de Cristo. Tudo isso em prol da igreja. Porque o Senhor Jesus morreu pela igreja. Ele é o redentor do corpo, como já vimos antes. Ele é o redentor da igreja, sendo ele mesmo o cabeça da igreja. E Paulo aqui é participante disso. Em seu sofrimento, ele está participando disso. Ele considera isso uma alegria e uma honra ser participante do sofrimento de Cristo. Apesar de doer, apesar, obviamente, de não ser uma coisa boa o sofrimento, mas internamente ele está feliz por isso, porque ele vê nisso uma dignidade muito grande, uma honra muito grande, de não apenas crer no Senhor, mas sofrer por ele e sofrer em favor da igreja. Porque o que Paulo faz em favor da igreja. Por isso que eu também assim, tenho uma vontade com pessoas que criticam demasiadamente a igreja, porque essa igreja que Paulo fala aqui é a igreja composta de pessoas falhas, igrejas que têm problemas, igrejas que muitas vezes abandonam a Paulo, não entendem a Paulo, a parte da igreja que o acolhe, a parte da igreja que o rejeita, a parte da igreja que aceita seus ensinamentos, a parte da igreja que o critica. Essa é a igreja da qual ele fala. Essa é a igreja imperfeita. Por isso que, pessoalmente, eu não justifico de maneira nenhuma os tais desigrejados, essas pessoas que abstraem, criam um conceito abstrato de igreja para não suportar os defeitos que estão nela. Pessoas que se julgam assim melhores que os outros, deve ser isso, para achar que podem ser igreja sem congregar e sem estar no meio do povo. Mas esse sofrimento de Paulo é em favor dessa igreja pelo qual o Senhor morreu. E Paulo percebe o seu ministério como coextensivo nas percepções gerais da igreja e em tudo aquilo que o Senhor fez pela igreja. Para ele é um pano só de entendimento. Para ele é um tecido só de percepção. E Paulo chama aqui de mistério oculto. Qual é o mistério oculto? Justamente essa identidade superior da igreja e aquilo que ela é em Cristo. O mistério oculto é o quê? Cristo em vós a esperança da glória. Esse é o mistério oculto. Não havia assim, como é que é? Moisés em vós no Antigo Testamento. Não havia algo assim. O povo de Deus sendo expresso ou sendo atado identitariamente ao próprio Senhor, sendo assim o seu próprio corpo, a sua extensão. Porque quando Paulo está perseguindo a igreja, esse mesmo Paulo, que era perseguidor anteriormente, o Senhor Jesus diz para ele: Paulo, o Saulo, né? Saulo, Saulo, por que me persegues? Mas Paulo está perseguindo a igreja. Paulo estava perseguindo a igreja, não estava perseguindo o Senhor Jesus pessoalmente. Mas o Senhor Jesus identifica-se de tal maneira com esse seu corpo que diz: por que me persegues? A mim você está perseguindo. Perseguindo meus filhos, é a mim que você está perseguindo. É assim que o Senhor Jesus coloca. Porque esse nível de identidade como igreja, essa identidade superior que nos é dada agora, nesse tempo, é o que faz com que haja um nível de identidade com Jesus e seu corpo. De modo que nós temos uma aliança e uma intimidade com o Senhor,
revelada agora por essa aliança feita no seu sangue, por meio do qual ele se aliança conosco de maneira plena. Essa é a igreja e esse é o mistério oculto. Cristo em nós, a habitação de Cristo em nós mesmos. Não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim, como Paulo falou lá em Filipenses. Essa identidade intrínseca, pelo qual somos um com o Senhor e somos uns com os outros. Esse nível de corporeidade, esse nível de identidade com o Senhor, com Deus, é o mistério que estivera oculto. Culto. Por isso que eu não concordo quando as pessoas falam, alguns intérpretes da Bíblia falam que a igreja não é profetizada no Antigo Testamento. Na verdade, ela é profetizada no Antigo Testamento, sim, sob a figura de Israel. E aquilo tudo que o Senhor realizou foi revelado plenamente. Estava oculto já nas passagens do Antigo Testamento, mas foi explicitado agora pelo ministério do Senhor e pelo derramar do Espírito. Então, irmãos, nesse capítulo 1 de Colossenses, o que nós vemos então? Cristo como cabeça de tudo, não apenas da igreja, mas de toda a criação. Cristo é o cabeça da igreja, assim como é o cabeça de toda a criação. De modo que, em suas implicações, ele contém e comunica a vida de Deus, vida espiritual. Somente ele é capaz dessa comunicação. E em nosso modo de corpo também comunicamos essa graça uns aos outros, na medida em que vivemos em comunhão e na medida em que, como os colossenses, andamos em amor no Espírito, para que esta graça seja comunicada também para nós, horizontalmente, a partir de tudo aquilo que o Senhor fez e possibilitou para nós, por sua morte na cruz, e pelo seu Espírito derramado a todos nós. Amém? Deus abençoe, irmão.